Contos de assombração. Vamos iniciar então hoje falando sobre o nosso novo projeto, certo? O projeto de contos de assombração. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse projeto, quais as etapas, como é que ele vai acontecer, tá? São 1, conhecendo o tema, 2, as etapas do projeto e 3, explorando os contos de assombração. Antes de iniciarmos falando especificamente do tema, eu queria que vocês analisassem essas imagens. Dê uma olhada em cada uma delas e pensa o que vem à sua mente quando você vê esse tipo de imagem. A primeira imagem ali parece uma casa mal assombrada, parece um cemitério também na frente, alguns fantasmas. Do lado tem um garoto com um livro e parece um monte de fantasmas saindo, assim, olha a carinha dele, uma cara de assustado. Aí embaixo nós temos ali um castelo, né? Uma árvore sem folhas, à noite, um ambiente escuro, um gato preto. E do lado temos uma casa ali também, né? Até tem um sol, mas a casa tá escura, tem essas abóboras pretas com umas caras de malvadas, tem morcegos também voando. Quando você vê imagens assim, o que vem à sua mente? O que te lembra, o que te traz essas imagens? Faça essa reflexão. Muito bom, acredito que as imagens, elas são meio assustadoras, né? Quando a gente vê aquele tipo de imagem, fala, meu Deus, alguma coisa de medo, né? Então vamos entender o que é assombração? Então tem aí, olha, a definição no dicionário, né? A assombração, a separação da palavra, é um substantivo feminino que indica uma ação ou efeito de assombrar, um sentimento de terror causado por coisas que não se podem explicar e que frequentemente são interpretadas como sobrenaturais. Então toda vez que a gente ouve falar sobre assombração, eu pelo menos, né, já fico com medo, falo, alguma coisa assustadora, alguma coisa que vai me trazer medo. Então assombração é nada mais que isso. Então vamos lá. Você deve estar se perguntando aí, mas o que é um conto de assombração? O que nós vamos ter que fazer? Vamos entender um pouquinho mais sobre conto de assombração. Então, os contos são classificados como narrativas curtas que geralmente acontecem dentro de um único local, em um mesmo espaço. O que é uma narrativa? É uma história, é a descrição de um acontecimento, certo? Elas também são escritas em prosa. Ai, professor, eu não lembro o que é prosa. É um texto escrito em parágrafos, diferente de verso. Lembram lá de poemas? Cada linha é um versinho. No caso do conto, não. Ele é em prosa, escrito em parágrafos, certo? Contos de assombração são narrativas, então são histórias ou descrição de acontecimentos com a intenção de assustar, causar medo ou clima de suspense em seus leitores. Então, quando a gente vê até o nome, normalmente, de um livro que tragam contos de assombração, o próprio nome já nos assusta. A gente já começa a ficar assustado ali pela capa do livro, pelo nome, né? Então, essas narrativas, elas têm justamente essa intenção, de criar aquele suspense, certo? Também apresentam um único enredo. O que é o enredo? É a sequência dos acontecimentos, a trama, o fato, o que de fato vai acontecer ali naquele conto, naquela história. Aí eu deixei para vocês aqui alguns exemplos de contos de assombração. Quem já assistiu desenhos como Scooby-Doo? A Casa Monstro. Vamos ver mais um pouquinho Addams de conto e de Monstros assombração, S.A. entender melhor? Esses desenhos são narrativas de assombração. Conseguiu compreender mais fácil agora? Muito bom. Contos de mistério e suspense. Então, contos de assombração, ele também é contos de mistério e suspense. Então, quando vocês
verem, né, algo assim, então você já associe. Vamos lá. Você já ouviu histórias de assombração? Quando eu era criança, era muito bacana. À noite, sempre à noite, porque era para dar mais medo, né? Tinha vizinhos que, nossa, ele era muito bom para contar histórias. E a gente queria ficar assim, então era muita criançada ali na calçada. E a gente até ficava lá apertado para ir ao banheiro porque queria ouvir do começo ao fim toda a história. Muito legal. Os contos de mistério têm como característica uma história que pode ser sobrenatural. Quer dizer, algo além, né? Algo imaginável, né? Que não é natural. Ou somente um suspense, com uma situação mal resolvida, onde as peças vão se encaixando no decorrer da narrativa, quer dizer, da contagem da história, sem tantas pistas para o leitor, atingindo o clímax, onde há a explicação. O mistério é um gênero que prende a atenção do leitor pela curiosidade do desfecho, pois não é uma situação clara. Ele é estruturado com uma introdução das personagens e da trama. Só para saber, trama é a própria história, né? O desenvolvimento dos fatos e o clímax, onde a situação de mistério é resolvida. Então, o clímax é o ápice, né? A gente fala que é onde a situação de mistério é resolvida. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, para a gente saber o que é conto de assombração, eu já trouxe para vocês. Agora, o projeto. O projeto é exatamente isso, né? No conto de assombração, nessas etapas, são 4 etapas, né? A terceira leitura compartilhada e a quarta é produzir, revisar e adequar um conto de mistério. Nesta quarta é exatamente o produto final, que é o quê? Uma produção de uma coletânea de contos feitos por vocês. Cada aluno vai criar o seu conto. E aí vai ser o quê? A produção dessa coletânea, né? E essa coletânea a gente sempre doa para uma sala ou para a biblioteca da escola e é assim que funciona. Bom, vamos para a etapa 3. Atividade 3A, explorando os contos de assombração. Então, nós vamos ter 2. As atividades das etapas 1 e 2 do projeto Contos de Assombração, que você realizou anteriormente com sua professora e seus colegas, tiveram por objetivo apresentar as etapas do projeto e o produto final. Então, mostrei para vocês as etapas e o que é o produto final. Então, o produto final consiste na produção da coletânea de contos feitos pelos estudantes, ou seja, por vocês. É uma produção individual. Na etapa 3, que é essa, né? Você irá conhecer os contos de assombração. Então, conhecer contos de assombração. Suas características, como estão organizados e, além disso, conhecer alguns autores. Para começarmos nossos estudos na atividade 3A, será realizada a leitura de 2 textos em parceria com a sua professora. Após a leitura, será feita uma apreciação dos textos e algumas reflexões propostas pela professora. Tudo bem? Vamos lá? Bom, primeiro texto, deixa eu dar uma diminuída aqui. Vocês o têm aí, né? No livro de vocês, a gente inicia. O primeiro é Teimosia, de Danilo de Almeida da Silva, é o autor desse texto. E também ele é autor do segundo texto, ó, Danilo de Almeida da Silva, O Bicho Homem.
Vamos pensar aqui. Teimosia. Primeiramente, se eu só pelo título, vocês sabem o que é teimosia? Vocês são teimosos? Vocês conhecem alguém teimoso? O que é teimosia? O que é uma pessoa demonstra ser teimosa? Ela demonstra o quê? Teimosia. Mas o que é isso? Ela não desiste fácil. Ela é obstinada, turrona, persistente. Ela tem assim um apego tão grande pelas próprias ideias, pelaquilo que ela gosta, que ela acaba sendo essa característica de pessoa teimosa. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Então, você acha que só com essa explicação vocês imaginam o que vai ser no texto? Alguém teimoso. A gente não sabe se é um menino ou uma menina. Então, olha, aqui nós temos uma figura, a fonte, né? E vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu pegar o meu marca-texto, que eu gosto sempre de estar usando. Vamos lá, então é muito bom a gente tentar identificar quais são os personagens, a trama, o desenrolar da história, o clímax, né? Por que é importante vocês começarem a pensar? Nós não vamos nem discutir muito, né, sobre isso, porque depois, na atividade 3B, construindo esquemas gráficos, nós vamos trabalhar com os personagens e suas características, enredo, situação inicial, conflito, clímax, desfecho, o tempo da história e o espaço, qual é o lugar, né? Tá? Então é bom, eu já tô querendo colocar para vocês, porque toda a nossa leitura, essa leitura aqui não é pura e simplesmente para se divertir, né? Ela é uma leitura com o objetivo, nesse sentido, para a gente conhecer conhecer o gênero, né? A gente conseguir perceber, quando a gente lê uma história dessa, a gente vai falar, opa, peraí, isso daí, ó, o gênero dele é assombração, o gênero dele, né, é contos de assombração, o gênero dele é mistério, suspense, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Eu sempre fui levada, teimosa e birrenta. Desde pequena eu gostava de brincar com tintas e, claro, muita bagunça e lembrança. Minha mãe às vezes ficava maluca ao ver as coisas que eu fazia. Quando, por exemplo, eu tirei terra do vaso e espalhei pelo quintal com as minhas bonecas, fingindo que elas estavam saindo de uma guerra. Mas o tempo passa e com 10 anos eu comecei a desobedecer aos mais velhos. Principalmente quando pediam que eu fizesse coisas das quais eu não gostava. Então aqui nós já temos provavelmente uma menina, porque fala levada. O texto está em primeira pessoa, eu, né? Ela mesmo contando a história, né? E ela fala que ela tem 10 anos. Com 10 anos, se bem que com 10 anos comecei. Quando se tiver uma pergunta, qual a idade que a menina começou a desobedecer aos mais velhos? Com 10 anos. Não foi à toa que eu era repreendida exaustivamente pela minha mãe, Joana, e de vez em quando por meu pai, João, cuja presença em casa era diminuta, visto que ele trabalhava a maior parte do tempo para nos alimentar. Então, o nome da mãe, Joana, nome do pai, João. Esse texto é muito rico também para trabalhar até a questão da pontuação, né? E até discurso direto ou indireto. Independente das broncas, a realidade era que eu jamais parei de ser teimosa até os 12 anos. Então, aqui é início, 10 anos, e ela parou aos 12 anos. Quando finalmente meu irmão Lucas nasceu e eu me tornei um tipo de guardiã, carregando-o para cima e para baixo, enquanto nossa mãe cuidava de casa. Em Rio Branco, no Acre,
As casas eram muito longe uma das outras, e para buscarmos alguns mantimentos, tínhamos que atravessar um caminho de barro cercado de mato. Pelo menos uma vez por semana, lá ia eu com meu irmão no colo para pegarmos os mantimentos e retornarmos logo depois. Mantimento é comida, né, gente? Seguindo a cansativa rotina, houve um dia em que eu e Lucas tivemos que buscar um bolo de milho que Dona Chica, no vilarejo, tinha prometido para nossa mãe. O sol já estava se pondo quando estávamos no meio do caminho. Vocês entendem quando o sol está se pondo, né? Tá ficando tarde e vai entrar a noite, né? Mas caminhar no escuro é algo que qualquer pessoa caipira se acostuma. E não seria motivo de deixarmos de comer aquele delicioso bolo. Com Lucas em mãos, só mostrar que tem mais uma personagem. Cheguei ao vilarejo e peguei a marmita com Dona Chica, uma senhora com mais de 70 anos que adorava cozinhar guloseimas de todos os tipos, que pediu para que eu abrisse o pote do bolo até que tivéssemos chegado em casa. Então ela passou uma ordem. Independente do aviso, o cheiro era tão delicioso a ponto de eu ter que abrir e comer rapidamente uma lasca úmida. E novamente minha teimosia foi motivo para que eu fosse repreendida. Agora vamos lá. Gente, só para lembrar, nós entramos aqui com um travessão. Significa o quê? Que temos um diálogo, né? Começou uma fala. Já tinha ouvido que você era teimosa, mas não desse jeito, menina. Você não respeita os mais velhos, não ouve seus pais, é egoísta. Ah, eu já sei o que vou fazer com você. Enquanto falava, Dona Chica desapareceu na escuridão de sua sala e então um rosnado grave passou a ecoar pela casa. Como se cães estivessem juntos a ela. E agora, meninos? E agora, crianças? Já dá para imaginar o que vai acontecer? Dona Chica, do meio das sombras, surgiu com o rosto deformado, revelando muitas presas e segurando em sua mão uma guia ligada a uma coleira, que por sua vez flutuava no ar, como se estivesse segurando algo invisível. Vou te dar apenas esse recado, menina, pois eu sou a senhora dos cães. E é melhor que corra, pois eu enviarei os mais obedientes dos meus cães, o cão dos indecentes, pois você só aprenderá com uma lição inesquecível. Em meio àquela situação, Lucas começou a chorar e eu, abalada por ver tamanha monstruosidade, só consegui sair correndo sob o céu coberto por nuvens escuras, seguindo pelo caminho de barro, enquanto ouvi o rosnado de um cão atrás de mim. Naquele horário, por algum motivo, não havia mais pessoas, nem mesmo sinal de animais. Eita, que o medo começou, né? O vento que atravessava o matagal se fortificou. Em desespero, eu pedi perdão por ter sido desobediente e segui pelo caminho olhando de um lado para o outro. Foi quando eu ouvi um rugido e, ao olhar para frente, lá estava um cachorro grande e preto, rosnando e mostrando dentes afiados. Seus olhos brilhavam em carmesim. Carmesim é um vermelho vivo. Quando ele baixou a cabeça, aproximando-se lentamente de mim e de Lucas. Tremendo, eu recuei lentamente, mas à medida que eu me distanciava, o cachorro também avançava. Comecei a perceber que quanto mais ele mostrava os dentes, mais a minha boca se abria, como se estivesse sendo rasgada dos lados para comportar tamanha quantidade de dentes, uns sobre os outros.
Os olhos até então avermelhados foram tomados pela cor preta e após uivar, uma sombra saiu de suas patas e se lançou em todas as direções, paralisando meus pés. Eu pedi misericórdia, implorei para que nada acontecesse comigo e com meu irmão. O cão então ficou sobre as 2 patas e de seu peito saiu mais uma boca, revelando caninos tão afiados quanto os da boca original. Verti lágrimas de horror e me lembrei da transformação de Dona Chica. Afinal, o que seria a Senhora dos Cães? Resoluta, abaixei minha cabeça e pedi perdão pelas dezenas de vezes. Cobri os olhos de Lucas, que permanecia chorando, e me mantive firme diante do cão. As patas dele sobre a terra pareciam propagar o som de batidas de um martelo contra um prego. E eu sentia sua presença cada vez mais próxima e, quando percebi, seu rosto já estava rente ao meu. Era possível sentir o hálito ácido e fédido, como se sua boca fosse o próprio bueiro, e ouvir o som da sua ira. Você é uma criatura teimosa, ou melhor, uma criança teimosa, e pessoas teimosas não costumam se dar bem. Eu vim direto das sombras, dos recônditos do lar, daqueles que desobedeceram às regras da vida e te encontrei desobedecendo a um pedido de alguém sábio. Mas sua esperteza parece se destacar em meio a tanta soberba, não é mesmo? Acha-se dona de tudo e de todos. Acha que seus atos não possuem consequências. Hoje será somente um aviso em respeito ao teu irmão, que ainda não tem discernimento e está nos braços de alguém inconsequente. Mas Marina, é o nome dela, né? Da próxima vez, eu te trarei muito mais do que os mais puro e aterrorizante medo. Da próxima vez, você terá que arcar com as consequências, com o mesmo peso da sua desobediência. Siga em frente. E lembre-se que eu sempre estarei te olhando, sempre nas ruas, sempre em casa, e quando eu não estiver, saiba que haverá outros em meu lugar. Terminando de falar, ele rugiu no meu rosto, fazendo com que até mesmo minhas lágrimas chegassem ao ponto de congelar. Desesperada, eu vi o corpo do cão desaparecer como fumaça e segui andando em linha reta. Meu corpo tremia e Lucas não mais chorava. Foi pouco a pouco que chegamos em casa e entregamos o bolo para minha mãe, que me percebeu pálida. Eu poderia contar o que aconteceu, mas preferi dizer que tudo estava bem, principalmente ao ver a imagem de Dona Chica cercada de cães no meio das árvores para além da nossa propriedade. Sabem quem sou eu, menina? Na verdade, acho que é melhor você não entender quem é a Senhora dos Cães. Ouvi sua voz em pensamento, deixando o pedaço de bolo cair de minhas mãos. Uau! E aí? Acharam assustador? Conseguiram desvendar a história antes do término? Né? Qual foi o fechamento, o desfecho do texto? Né? Então, a gente tem aqui muitas coisas, né? Tem algumas palavras que eu até vou grifar de outra cor. Carmesim, eu até já falei, né? Que é o quê? Vermelho muito vivo. Recônditos. Será que vocês conseguiram descobrir o que significa? Através do contexto da história? Você é uma criança teimosa e pessoas teimosas não costumam se dar bem. Eu vim direto das sombras, dos recônditos do lar, daqueles que desobedecem.
recônditos, crianças, é aquilo que está escondido, no oculto, encoberto, que é ignorado, tá? E aí eu fiz, como mostrei para vocês, algumas marcações, né? O nome da menina acabar aparecendo aqui. Nós tivemos vários personagens, mas apenas o pai foi citado, né? A mãe ainda tem ela pede para a filha ir lá, né? A Dona Chica é uma das principais, que inclusive ela é depois revelada como o quê? Senhora dos Cães, né? Até vou colocar aqui, ó. Essa é a Dona Chica. Perceberam também que no texto ele tem muitas características dos personagens, né? Ela fala dela, como que ela é, né? Só o pai e a mãe falam muito pouco, né? Fala que o pai, presença em casa era diminuta, visto que ele trabalhava. Então, quer dizer, ele pouco ficava em casa, porque ele trabalhava muito, a maior parte do tempo para alimentar a família. A mãe, né, que era a pessoa que repreendia, tem uma parte no texto que fala que ela ficava só em casa, né? Ó, ela acabou sendo pro irmãozinho uma guardiã, né? Cuidava dele, porque a mãe, ó, carregando para cima e para baixo, enquanto nossa mãe cuidava de casa. Então, era um lar tradicional, né? O pai trabalhando, a mãe em casa, a criança mais velha cuidando do mais novo, né? E onde aconteceu aqui, ó, em Rio Branco, no Acre. Então, aqui é o local, o lugar, né? Se a gente falar onde aconteceu o tempo, aqui fala alguma coisa sobre tempo, foi no passado, né? Sempre como chama? Perdão. Aconteceu à noite, né? A história. Então, tarde pra noite, na verdade, porque ela fala aqui, ó. Às vezes, ó, o tempo passa. Aí ela fala aqui, quer ver? Ai, agora me perdi. Bom, quando a gente for fazer a outra atividade, a gente vê melhor, né? Porque tem mais para a gente contar a história. Bom, agora nós temos o bicho-homem. E agora? O que é o bicho-homem? O que vocês acham que é? Só pelo título. O bicho-homem. Do que será que essa história vai contar? Então, o bicho-homem, ele é o ser humano visto como um animal, né? Isso aí, pelo título, a gente imagina que seja uma história mais ou menos isso. O que vocês acham? Vão pensando aí. Vamos ver. Queria que vocês fizessem a ideia para vocês, né? Para que vocês vissem se vocês conseguiam matar a charada aqui do texto de assombração. Vamos lá? Vovó Juvelânia, deixa eu só marcar aqui, sempre foi uma mulher peculiar. E eu nunca prestei muita atenção nisso. A única coisa que me importava era eu estar na companhia dela para brincar, cantar e ouvir histórias. Sobre esse último, por mais que eu fosse criança, Juvelânia jamais me poupou das lendas de sua terra natal. Aqui, ó, Itacarambi, em Minas Gerais. Geralmente, ou melhor, quase sempre norteadas por acontecimentos sobrenaturais, confusos e inexplicáveis, mas que faziam algum sentido para os mais velhos, inclusive para minha mãe Maria. E aí, o que vocês estão achando? Já tá imaginando que quem vai contar a história é a vó Juvelânia, né? Olha, Juvenália. Juvenália é diferente o nome, né? Vamos lá. Em uma dessas ocasiões, tão logo o sol se pôs, em uma aquarela de cores quentes, não demorou muito para que a família se reunisse para saborear um delicioso arroz com feijão, com frango, feijão, mandioca cozida e, de sobremesa, doce de abóbora, para que no fim restassem somente eu e minha avó fora da casa. Sentados em um banco de cimento batido, observando as estrelas cintilarem no céu, destituídos de nuvens, como se, de alguma maneira, o tempo tivesse parado para nos contemplar.
Então, a história, se tem estrelas, é noite, né? Então, já dá para imaginar. Aconteceu fora de casa, à noite. Foi naquele instante que ela tirou suas sandálias e passou a planta dos pés no chão, brincando com as graminhas que saíam dentre os vãos da calçada. Por mais que tal comportamento não fosse lá muito higiênico. Suspirando, ela sorveu. Essa palavra depois a gente vê. Mas eu já falo. Sorveu quer dizer suspirou, tá bom? Ela sorveu, suspirando, ela sorveu o ar fresco, com cheirinho de terra e mato molhado, e segurou o meu ombro bem forte. Sabe, Camilo? Então, o nome do menino é Camilo. Essa noite, desse jeito, fria e silenciosa, me faz lembrar de quando eu morava lá em Itacarambi, com meus pais. Minha mãe sempre pediu para que a gente não saísse à noite, porque tem muitas coisas misteriosas que andam por aí e a gente nem sabe o que é. E teve uma criatura com a qual me encontrei, que me dá calafrios até hoje. Opa, então já estamos imaginando o bicho homem, não é? Você pode me contar, vó? Sim, mas peço que não tenha medo. O que eu irei contar foi meu encontro com uma criatura assombrosa, o bicho homem. Eu não terei medo, confirmei, cruzando as pernas sobre o banco enquanto ela tirava um pedaço de papel do bolso, onde estava desenhada uma figura alta e peluda, de olhos vermelhos. Então, aqui já começam as características, né? Pelo desenho. Tudo começou numa madrugada fria. Minha mãe tinha acabado de fazer o jantar e, como de costume, meu pai chegou cedo trazendo uma trouxa com a mistura do outro dia. Logo depois de comer, minha mãe fechou a porta e as janelas e deixou um pouco de comida para os cachorros que ficavam lá fora. Eles eram 2, Toninho e Juninho, 2 vira-latas, um idoso e o outro mais jovem. Em seguida, cada um foi para o seu quarto e nos deitamos para dormir. Porém, ninguém esperava que aquela noite fosse a mais assombrosa de nossas vidas, né? Então, aqui começa. E agora? Não me contendo de tanta ansiedade, a interrompi imediatamente, sem que ela ao menos pudesse concluir. Por que, vovó? O que houve? Ela respirou profundamente, como se aquela lembrança lhe causasse algum desconforto, mas prosseguiu. Com um estrondo tão alto quanto um trovão, nossa porta foi esmurrada por alguém, fazendo com que parte da dobradiça entortasse. Minha mãe, Joana, e meu pai, João, pensavam que fosse um ladrão ou algo do tipo. Mas junto com as batidas, um ruído estranho veio da porta, como se alguém estivesse engasgando, emitindo um som gutural e maligno. Então, a palavra gutural, então você já imagina que é um som que vem da garganta, né? Um som rouco, um som grave, né? Vou mais pra cá. No ímpeto, meu pai pegou a peixeira para nos defender, mas minha mãe nos deixou que ele abrisse a porta. Em vez disso, nós ficamos em silêncio até que as batidas parassem. Mas logo depois elas recomeçaram, agora nas janelas. Apesar das tentativas de invasão, o que mais trazia angústia era cogitar que algo de ruim acontecesse com nossos cachorros, que ao perceberem a ameaça não pararam de latir sequer por um segundo. Mas meu pai, que era corajoso e não ia deixar que nada de ruim acontecesse com a gente, por isso ele desobedeceu a minha mãe e saiu.
Quando a porta estava aberta, mamãe me segurou no colo e pediu para que eu ficasse calada. E como se fôssemos sombras, esgueiramos a parede, quando de repente vimos papai de frente para algo terrivelmente assustador. Uma criatura alta, de braços e pernas rígidas, como se não tivessem juntas, de olhos grandes e vermelhos, a pele toda coberta de pelos marrons e orelhas pontiagudas, estendendo as mãos grandes e com unhas longas e afiadas. Bom, aqui é a característica da criatura, né? Bom, então vocês estão percebendo até aqui, quem está contando a história é a vovó Juvenália, né? Tudo bem? E ela está contando para quem? Para o Camilo, né? Certo? Nesse momento, percorreu-me um calafrio pelo corpo todo, como se alguém estivesse nos observando. Porém, tentei manter a calma, para que vovó continuasse. Ao olharmos para o vão, vimos que somente Junim, o cão mais jovem, estava latindo a um gemido de lamento, pois Toninho, o cão mais velho, encontrava-se desfalecido no chão, aparentemente ferido pela criatura. Que dó, né, gente? Enquanto meu pai se posicionava para enfrentar o bicho, Junim avançou e tentou morder as pernas do monstro. Porém, antes que pudesse feri-lo, o cachorro mais novo também foi atingido pelas mãos, ou melhor, pelas unhas da criatura que se alongaram como se fossem agulhas afiadas, jogando-o para o lado. Meu pai, desnorteado, empunhou a peixeira e preparou para contra-atacar. Minha mãe, porém, largou-me no chão e gritou pedindo para que João recuasse. Meu pai, claramente nervoso, verteu lágrimas ao ver seus cachorros daquela maneira, mas mesmo assim atendeu ao pedido de Joana. Parado, o bicho-homem abriu um sorriso, revelando centenas de dentes pontiagudos, como se estivesse feliz por tudo o que havia feito. Todavia, em vez de continuar com as investidas, ele simplesmente virou as costas e começou a ir embora, deixando pegadas escuras no chão e rodeadas de pelos até desaparecer no meio da mata. Muitas perguntas passavam à minha mente nesse momento. E agora, vovó, o que aconteceu? Ele foi embora? O que ele queria? Ninguém entendeu ao certo o que havia acontecido, mas minha mãe, que em alguns momentos da vida enfrentara o bicho-homem, tratou de esclarecer que ele fora um escravo. Então, aqui tá falando que ele fora um escravo que morrera nas matas e que, salvo da natureza, foi transformado em uma criatura perigosa cuja missão era expulsar aqueles que ousaram construir casas onde só deveria haver a mais pura natureza. Então, aqui um dos mistérios foram revelados, né? Desde aquele dia, Camilo, sempre que eu sinto esse cheiro de mato, lembro daquela figura e de que quão assombrosa ela era. Esse desenho aqui, ela me entregou papel. Eu fiz um dia depois do acontecido e sempre guardei comigo para me lembrar que há mais coisas entre o céu e a terra do que as coisas que de fato conhecemos. Mas, vó, você viu o bicho-homem de novo depois que ele atacou a casa? Nunca mais. Mas dizem que ele anda por aí protegendo as matas e, de alguma maneira, é questão de tempo para que qualquer um que tenha invadido um pedaço esquecido da natureza se encontre com ele. Mas acho que já chega. Vamos entrar.
Ao entrarmos, Juvenália fechou a porta e começamos a nos arrumar para dormir. Observando o desenho, fiquei imaginando como seria ver uma criatura tão imponente, corpulenta e maligna. E em um estado de quase sono, mal fechei os olhos e fui acordado por algumas batidas na porta. Ai, ai, ai. Será que a história se repete? Meu coração de prontidão acelerou e a minha garganta secou. Por alguns instantes fiquei paralisado de medo. Aos poucos desci da cama, abri a porta do quarto e lentamente fui caminhando em direção à entrada da casa. Entrando na casa, meu tio Cláudio foi recepcionado por minha avó. No entanto, apesar de ser ele, como a porta ainda estava aberta, eu consegui enxergar uma figura alta, de olhos vermelhos, saindo do matagal, do outro lado da rua, a qual abriu um largo e maligno sorriso, do qual eu jamais me esqueci. Uau, que história! Que interessante essa história, não é? E aí, qual delas que vocês mais gostaram? Vocês gostaram mais da teimosia ou o bicho-homem? Deu para identificar qual é o gênero? Quais são as características desses contos de mistério? Perceberam o mistério como característica desses textos? E aí? Perceberam o sobrenatural nesses textos? O suspense? E aí? As peças se encaixaram? Conseguiu encaixar no decorrer dessa narrativa? E aí? Né? Perceberam o clímax? Bom, vamos finalizar aqui a nossa atividade, que hoje é o conhecimento do, vamos dizer assim, do gênero, né? Dos contos de mistério e suspense, desse projeto didático, e até a próxima.